Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos. Trazer mais uma palavra aqui para o canal, palavra de bênção, para a honra e glória do Senhor. O tema da palavra de hoje, irmão, é perseverança no tempo da espera. E o título, esse foi o título que a gente colocou, o título que Deus nos deu. E a passagem se encontra no livro de Mateus 15, 21, a mulher cananeia, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo: Desperte-a, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa palavra a gente observa alguns temas importantes que nós devemos ter na nossa vida como cristãos, como pessoas que servem a Deus de coração. E o que é? A gente deve ter no coração determinação, perseverança, humildade e fé. 4 coisas que a gente tem que ter no coração para fazer a obra de Deus conforme a sua vontade e prevalecer no tempo de espera. Aquela mulher cananeia, ela era uma pessoa gentil, né? Ela era moradora ali de Sidom e de Tiro, ali como é falado. Ela andava por aqueles lugares e a habitante dali, ela não era judia, ela não pertencia à casa de Israel. Mas ela observa que Jesus está passando por aquele lugar, ela observa que Jesus estava fazendo um trajeto por ali e tendo ouvido falar da sua fama, ela vai ter com ele, né? Então, o que a gente observa de começo? Que aquela mulher colocou no seu coração uma determinação, um objetivo, né? Em outro vídeo eu já falei sobre isso, que quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem que ter objetivos. Então, olha o que ela colocou no coração dela: objetivo e determinação. Ela tinha um objetivo e tinha a determinação. Como assim? A gente observa que ela sai correndo atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, socorre-me, porque minha filha está miseravelmente endemoniada, né? Então ela já sai correndo atrás de Jesus na oportunidade que ela tem e aproveita essa oportunidade para se aproximar de Jesus. Daí uma coisa que nós temos que fazer no tempo de espera, quando nós observamos que porventura Deus se cala para nós, ou que Deus nos coloca em um certo propósito, ou em um certo propósito para alcançar o objetivo dele, para alcançar os projetos que ele tem para as nossas vidas, nós temos que saber perseverar. Mas para perseverar nós temos que ter a determinação. E como que a gente encontra a determinação? Tendo força em Cristo, né? Crendo naquilo que ele pode fazer. Como assim, irmão? A gente observa que a mulher tinha determinação, né, no coração. Ela tinha um objetivo e tinha a determinação. Ela tendo aquela determinação no coração, logo ela vai correndo aos pés de Jesus, logo ela vai atrás de Jesus. E o que ela tinha dentro do coração dela, o pensamento que ela tinha no coração dela era dizendo: Ele pode me ajudar, Ele vai resolver a minha causa. Então, algo que nós temos que ter no nosso coração, o objetivo tem que estar traçado para que nós possamos alcançar o plano de Deus, para que nós possamos alcançar o objetivo de Deus nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que ter a determinação e a fé que Jesus pode resolver os nossos problemas.
Aquela mulher, ela tinha a determinação e a fé no coração, e isso fez com que ela se movesse até Jesus. Fez com que ela pudesse sair de onde ela estava e corresse até onde Jesus estava, porque ela nunca tinha falado com Jesus, ela nunca tinha tido um encontro com Jesus até aquele momento, mas ela cria que Jesus poderia resolver a causa dela. Ela estava crente de que Jesus naquele momento poderia resolver a causa dela. Então nós temos que observar isso e tomar para nós. Quando nós ouvimos algo de Deus, nós temos que crer, tomar isso para nós, e sabemos que através daquilo Deus pode gerar um milagre nas nossas vidas, naquilo que nós necessitamos. Nós observamos que outras pessoas que tiveram a história parecida com a da mulher cananeia foi o cego Bartimeu. Bartimeu, ele corria atrás de Jesus enquanto uma grande multidão o apertava, lá em Marcos 10:46. E quando ele corria atrás de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamava a Jesus, ele gritava por Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como a mulher cananeia. Então quem revelou que Jesus era da geração de Davi? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. Senão pela própria bondade de Deus e misericórdia de Deus que os alcançava, eles tinham esse entendimento: ele é filho de Davi. Porque pelo menos Bartimeu era da casa de Israel. Mas e a mulher cananeia que não conhecia, né, a casa de Israel? Como que ela saberia dessas coisas? Se não pela unção e pelo saber que Deus deu, né? Então algo interessante é que ela tinha aquele entendimento e ela usou isso, e Bartimeu também usou esta mesma frase dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clama, a palavra de Deus diz que quanto mais ele clamava, mais a multidão apertava, mais a multidão dizia: cala-te, ele não vai te ouvir. Então ele perseverou também, ele tinha uma determinação no coração dizendo: Jesus vai me ouvir, né? Então quando nós temos a determinação e a fé de que Jesus pode resolver aquilo que nós estamos necessitando que seja resolvido, e nós temos no coração também a determinação para alcançar o nosso objetivo, Jesus vai e age em nosso favor. Assim como na mulher cananeia, não tão parecido, mas Jesus vai até Bartimeu e diz assim: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu lança sua capa fora e diz: Senhor, que eu possa ver. Então ali ele já tinha fé, ali já é uma demonstração de fé de que ele estava crendo: ele vai fazer um milagre na minha vida. Se ele pelo menos me vê, eu sei que ele vai fazer um milagre na minha vida, e eu vou voltar a enxergar, e eu vou começar a enxergar. Então Bartimeu tinha determinação, tinha um objetivo traçado e tinha a fé, algo que nós precisamos deixar sempre no nosso coração. É uma coisa que nós temos que aprender, lições que nós temos que aprender. Temos que ter determinação, fé e um objetivo traçado para chegar, para alcançar os objetivos de Deus, e que as bênçãos do Senhor nos alcancem também. Amém? Outra questão, outro ponto que a mulher cananeia tinha, e algo que nós também temos que ter, é a perseverança. Como o tema da própria mensagem diz, perseverança no tempo de espera. Aquela mulher, a gente observa que ela vem clamando atrás de Jesus, ela vem gritando atrás de Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela vinha clamando isso: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela veio clamando pelo caminho, veio gritando. E quando ela se aproximava de Jesus, a gente observa que Jesus na Bíblia, nas Escrituras, ele não reage, ele continua em frente. Ele começa a ignorar o clamor daquela mulher. Não ignorando de uma forma egoísta, mas ele estava ignorando para ver até onde aquela mulher iria. Até onde aquela mulher iria chegar, aonde, se ela ia desistir na metade do caminho, dizendo: ele não me ouviu, eu vou para casa, né? Então ele fez ali fez ela passar por um processo, um tempo de espera. E esse tempo de espera é o que nós temos que passar para que tenhamos um objetivo traçado
e através desses objetivos tenhamos um desenvolvimento espiritual. Se caso isso não aconteça, se caso a gente não tiver esse tempo de espera na nossa vida, não é possível que nós possamos ter um fortalecimento espiritual. Não é possível que haja um fortalecimento espiritual e muito menos crescimento, porque Deus é quem dá o crescimento. Então, ela vem clamando até Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os discípulos começam a dizer: Mestre, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Então ali demonstrava que ela vinha de longe, mas ela não desistia. Ela continuava gritando, ela continuava vindo atrás, ela não parou. Por mais que as pessoas, provavelmente naquele lugar, falando: essa mulher aí tá louca, essa mulher aí gritando no meio da rua, ele não vai te atender, assim como aconteceu com Bartimeu. Tentaram parar e calá-lo, mas ele não calou. E assim também com essa mulher, ela não parou em momento algum. E o interessante ela continua gritando, e quando ela se aproxima dele, ela se humilha. E quando nós nos humilhamos perante o Senhor Jesus, Ele age de bondade para conosco. Algo que nós temos que ter no nosso coração também, aprender a se humilhar na presença de Deus. Porque, irmãos, quando nós não nos humilhamos, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que se humilhar será exaltado. Não diz que aquele que é humilhado, muitas pessoas dizem: aquele que é humilhado será exaltado. Isso está incorreto. Aquele que se humilha, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta, esse o Senhor abaterá. Porque só Ele pode exaltar e só Ele pode humilhar. Então ela chega na presença de Jesus e ela diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então eu imagino o clamor daquela mulher naquele momento. Ela chega até Jesus e ela não diz assim: por que o Senhor não me ouviu? O Senhor deveria ter me ouvido, eu vim gritando lá de trás. Ela não reclama da trajetória que ela fez. Ela não reclama do que ela passou quando ela vinha correndo. Ela chega diante de Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, ela se prostra aos pés dele, dizendo: Senhor, socorre-me. É a mesma coisa que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente vê que Jesus, em outras passagens, vê pessoas assim, a palavra de Deus diz: movendo-se de íntima compaixão. Então, de íntima compaixão, Jesus estava se condoendo, Jesus estava sentindo a dor deles naquele momento. E eu creio que Jesus sentiu a dor daquela mulher, porque sendo Deus, Ele pode sentir tudo o que a gente sente, e antes que a gente pense alguma palavra, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então ela chega diante dele, ela se humilha, ela se prostra. Tem gente que não gosta de fazer isso na presença de Deus. Irmãos, algo que nós temos que colocar no nosso coração constantemente: humilhar-se perante o Senhor. Porque aquele que não se humilha, não haverá como ser exaltado. Pois Deus não exalta aquele que é soberbo. E quando você não se humilha, você está sendo soberbo. Ela também não reclamou. Então, algo que nós devemos colocar no coração: não devemos murmurar por causa daquilo que nós passamos lá atrás, porque Deus não atendeu no nosso momento, porque Jesus não veio quando nós pedimos. Lázaro passou 4 dias depois de morto, aí Jesus chega onde ele estava. Aí as irmãs dele começam a falar, Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. De uma certa forma, elas começaram a questionar Jesus: por que o Senhor não veio logo? Por que o Senhor não veio quando nós te chamamos? Por que o Senhor não veio quando alguém chegou e falou: Lázaro está morrendo, ele é teu amigo? Então, de uma certa forma, elas começaram a reclamar para Jesus. Mas Jesus começa a reanimar, fala assim, que ele ressuscitará. Mas aí elas não entendem a mensagem de Jesus, até que Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E ali ele é ressuscitado. E todos ficam, eu acho que a palavra é abismados com o que viram, porque nunca viram um morto ressuscitar. Então, algo que nós devemos ter no nosso coração é a fé, a determinação e a perseverança no tempo da espera. Mas por quê? Porque isso vai gerar bons frutos. Isso vai gerar no nosso coração crescimento espiritual para a nossa vida,
vai gerar na nossa vida bons frutos que Deus vai poder colher de nós, vai olhar e vai dizer, esse aqui está dando bons frutos. E assim também nós devemos nos humilhar perante o Senhor Jesus, todas as vezes que entrarmos na sua presença. Quando a gente faz uma oração, por exemplo, a gente entra na oração falando assim, Deus exaltado, glorificado, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que é o único digno de honra, de glória. Então quando nós entramos na oração, nós temos que entrar nos humilhando. Alguns meses atrás, já faz alguns meses, o meu pastor teve um sonho comigo falando assim, já tem que entrar se humilhando. Então quando a gente vai orar, e ele estava falando de oração, quando a gente vai orar, a gente tem que entrar já se humilhando na presença de Jesus. Porque Ele sim pode se exaltar. Ele sim pode falar de si próprio. Porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o único que pode todas as coisas. E nós somos simplesmente carne, pó desta terra. E do pó retornará ao pó. Amém? Outro ponto que nós devemos colocar é que no momento em que ela chega diante de Jesus, ela tem o objetivo, a determinação, a fé, e ela continua crendo que Jesus vai fazer, mesmo quando Jesus despreza aquilo que ela havia clamado a ele. A gente observa que ela é perseverante muito nessa parte aqui que Jesus fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Né? Então, a gente observa que naquele momento, além dela já estar com a fé no coração do que Jesus podia fazer, ela já estava com a determinação, ela estava sendo humilde diante de Jesus, e ela estava perseverando, e ela estava... como é que eu posso dizer, dialogando com Jesus de uma forma sincera. Ela estava dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor não pode me atender agora, mas pelo menos me atende por um momento, pelo menos dá um pouquinho da tua atenção para mim, da tua palavra para mim, porque ela estava falando de migalhas, ela estava falando de restos, né, que poderiam cair da mesa. Jesus, a gente não é lícito dar do pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí depois ela pega e questiona Jesus, não de uma certa forma questionando de uma forma ruim, mas ela vai ali e começa a argumentar com Jesus, dizendo, sim, mestre, sim, meu Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela foi humilde e ela foi sincera com Jesus naquilo que ela queria alcançar. Então, uma lição importante que nós aprendemos com essa mulher, que ela foi humilde, ela tinha fé, determinação e perseverança no tempo de espera. Assim como aquela viúva que Jesus conta a parábola em Lucas 18. Lucas 18, 1 a 8, que fala do juiz iníquo. Que ela todos os dias, ela ia ter com ele e falava, julga a minha causa, e aquele juiz já estava se irritando com aquilo. E naquilo que ele se irritou, ele falou, não, eu vou julgar a causa dessa mulher, pelo menos ela me deixa em paz. Então, a mesma forma acontece quando a gente vai ter com Jesus. Quando aquela mulher vai ter com Jesus, ela vai determinada a conseguir aquilo que ela quer. Determinada a alcançar o objetivo dela dentro do que o Senhor quer fazer. Ela não foi determinada a fazer aquilo que, isso é desse jeito e é dessa forma. Não, ela foi determinada em alcançar o milagre dela, para a filha dela, mas ela também foi determinada em fazer isso da forma que Jesus quisesse fazer na vida deles. Jesus dissesse assim, daqui a 2 anos, com certeza aquela mulher teria recebido. Mas ele disse, por causa da tua fé, vai e seja feita conforme tu queres. Né? Então, ela teve fé naquele momento no que Jesus poderia fazer. Ela era humilde. Devemos colocar no nosso coração esses 4 pontos importantes: a humildade, a perseverança, a fé e a determinação, sempre traçando um objetivo naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas cada dia mais, que Deus venha estar compartilhando os nossos vídeos aí, se os irmãos puder compartilhar também,
para que o Senhor Jesus venha alcançar mais pessoas, venha alcançar pessoas que estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão necessitando de libertação. Então, se os irmãos puderem contribuir nesta obra, é dessa forma que eu peço. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.